não tá, ele brinca diferente, né? Ele manipula o objeto. E a gente aprende a brincar, às vezes, imitando. Quando tu não tem uma disfunção neurológica, né, neuronal, tu olha para o outro olha para ti e tu consegue brincar. A criança com autismo não consegue isso. Sim, às vezes eles Então, por têm isso que ela gira a brincar com rodinha. aquele brinquedo, né? E aí, quando as crianças estão juntas, uma criança olha como é que a outra criança está fazendo com o brinquedo, e aí vai diversificando a brincadeira dela. E muitas vezes a criança Exatamente. com autismo só tem um jeito de brincar porque ela não percebe como é que o outro está fazendo com o brinquedo, né? E isso não é falta de... As mães ficam muito preocupadas, dizem, mas meu filho é muito inteligente, e realmente o teu filho é muito esperto, né? Mas a gente tem que saber ofertar as coisas e mostrar como faz. Acho que a gente esqueceu e a gente não pode se apegar a preconceitos quando a gente pensa no bem-estar das crianças, né? A gente às vezes tem que ensinar e mostrar como faz, né? A criação vem depois, né? A maneira como ele vai criar e experimentar. Dá para brincar diferente com um chocalho, dá para brincar. Tem mães que não percebem e depois, com o tempo, olhando os vídeos dos filhos, mães que eu atendo, eu pergunto, mas que idade tinha ali o flapzinho da mão que acha que tá dando um tchauzinho, mas quando tu dá um tchau, tu olha para a pessoa e dá o tchau. Ou faz o tchauzinho, ou faz assim, ou mexe a mãozinha. Tu não olha para tua mãozinha e não dá tchau o tempo inteiro, né? Que é uma estereotipia, que não acontece em todos. Tem épocas que as crianças apresentam estereotipias, tem épocas da vida que as crianças apresentam ponta de pé. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a questão, como tu disseste, do teu trabalho especificamente, né? E das abordagens que existem dentro da estimulação precoce. Rapidinho, dá uma pincelada. Falando sobre as abordagens para o autismo, não é? Pro autismo. Então, existem inúmeras, né, abordagens. Hoje em dia a gente já consegue falar sobre algumas abordagens sem tanto preconceito, porque, bom, por base, a estimulação precoce, ela tem uma base psicanalítica, né? E existe essa briga entre os behavioristas e os psicanalistas, né? Mas, como eu disse, a gente tem que pensar por bem da criança, né? Então, acho que as abordagens comportamentais, né, que tenham uma estrutura, isso que eu quero dizer, mais formal, pensando em recursos visuais, pensando em antecipação de algumas coisas, né? A gente sabe que funciona melhor para a criança com autismo. Ele entende o que está sendo solicitado. Ele entende por que ele está fazendo aquela determinada ação, né? Então, assim, a gente tem modelos dos mais diversos. A análise do comportamento aplicada trabalha de uma forma muito estruturada. Existem modelos para crianças bem pequenas, por exemplo, que, como o Denver, né, que nós conversamos sempre, agora já está no Denver 2, que faz toda uma avaliação, né, da criança que está ali em risco e faz uma intervenção pensada para a criança. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, o Denver se preocupa se a criança coloca a sua roupa quando já tem a condição, pensando numa criança maior, né? Se ela consegue pegar a sua roupinha e colocar no cesto de roupa suja. Isso não é uma coisa mecânica, né? Isso é ensinado, né? A gente se preocupa, nesse modelo, por exemplo, a gente faz um mapeamento se essa criança está tendo esses balbucios. Por exemplo, se ela consegue já fazer consoante, vogal, consoante, como mama, mama, né? Se ela já tem essa capacidade, se a gente mapeia se ela tem esse contato com a mãe, né? Então, existem modelos de intervenção diversos. Estou falando de um modelo que me agrada, que a gente trabalha de uma forma mais natural, a partir daquilo que a criança nos apresenta, a gente vai introduzindo outras coisas, vai trabalhando com a família. O que é mais importante, Márcia, a estimulação precoce, ela não começa na hora que o pai e a criança, porque a mãe é primordial que quem cuida daquela criança esteja dentro do atendimento, né? Porque a gente está falando de vínculo e de filiação, né? De uma criança que, pensando uma criança com autismo, ela nasceu sem nada no corpinho, né? Que demonstrasse que ela teria alguma
questão no desenvolvimento. E aí, lá pelas tantas, a criança começa a demonstrar algumas coisas e aí vem o diagnóstico. E a gente não pode negar que existe o luto, sim. Existe o luto da mãe, existe o luto do pai, do avô, o luto da família dessa criança. Porque daí a gente tem que reconstruir esse filho. Porque é como, por que luto? É como se aquele filho que tu tivesse até aquele momento tivesse morrido. Né? Assim como acontece com uma mãe que planejou a gravidez e acontece algum problema no parto e a criança nasce com alguma deficiência. Não é aquele filho que ela sonhou, que ela está recebendo. Ela está recebendo um outro filho. Por isso a estimulação precoce é tão importante e por isso a importância dos pais, da mãe estar ali, né? Dessa pessoa que cuida desse bebê, tá junto, né? E da criança com autismo, a gente tem que pensar que o pai e a mãe, que é isso que eu estava te dizendo, de não começar e terminar no atendimento. Sim. Esse pai e essa mãe tem que também, a palavra não é ser treinado, mas eles também têm que ser ensinados algumas coisas para fazer para desenvolver melhor essa criança. De forma natural, né? Exatamente. Então, assim, não adianta a mãe ir com o bebê pro atendimento, a gente brincar, que nem às vezes eu digo, a gente acaba tendo que tomar o lugar dessa mãe e aos pouquinhos ir devolvendo esse bebê para ela ir vendo que não é só uma criança não é um diagnóstico, né? Uma criança não é um diagnóstico. O diagnóstico te diz alguma coisa sobre a linha de intervenção, enfim, traz questões de direitos, né, assistenciais, mas eu não preciso de um diagnóstico para começar um trabalho com uma criança que está em risco, né? E então a gente faz toda essa devolução. E essa família tem que dar continuidade nesse trabalho com essa criança, porque senão ele vai ter 45 minutos de atendimento, uma vez, 2 por semana, vai para casa e vai ficar no carrinho. Então, assim, um bebê precisa estar no chão. Isso, agora eu ia falar, né, dessa questão de corpo, porque é no chão que essa criança vai apoiar, né, as mãos, vai começar a ter essa força de tronco para se virar, então, e para, enfim, todas as posturas que ele tem que passar, os marcos posturais, até chegar a caminhar, né, a ficar de pé nesse primeiro ano de vida, isso é muito importante para o desenvolvimento dessa criança, né? Exatamente. Então, assim, o chão, ele é primordial, né? Eu tenho uma colega, né, e amiga, né, a Ximena Lazzarini, que trabalha na estimulação precoce. Sempre quando nós fazemos alguma fala, eu digo, Ximena, ó, o chão, agora chegou a hora do chão, fala do chão, né? O chão, ele é primordial. Ele é essencial para armar as posturas, como tu disseste, né? Para eu poder ter força na coluna, né? O tônus, no abdômen, para poder, tu tem que estar no chão para poder levantar o pescoço, para poder botar o bracinho aqui, né? E não se preocupem, as mães às vezes têm muito receio de colocar os bebês de bruços porque reclama, né? Ah, ele não gosta. Não, mas é porque é difícil mesmo, né? Tu tem que ter uma sustentação. Precisa aprender a sustentar o pescoço para poder depois chegar nessa postura. E por que chegar nessa postura? Porque primeiro o bebê às vezes vê só o que está à sua frente. Quando a gente senta, né? Muda. A amplitude de mundo muda. As tuas relações com as coisas mudam. Tu percebes mais coisas, né? Pensando numa criança com desenvolvimento típico. Sim. Uma criança com desenvolvimento atípico, eu sempre digo, tem que ofertar mais ainda as coisas e mostrar e falar bem devagar, né? Ali, as pessoas me vendo falando agora não imaginam que eu falo bem devagar, porque os bebês precisam ver a tua articulação, né? Eu costumo, às vezes, não, até assim, para alguns eu uso batom, para outros eu não uso, porque às vezes eles ficam fixados só na minha boca e às vezes eu quero que eles olhem para mim, né? Para eu dizer, olha aqui, ó, vê se eu tô feliz, porque a gente tem que ensinar para os bebês, desde bem pequenininho, as emoções. A gente tem que ensinar para os bebês o que é dor, a gente tem que ensinar para os bebês o que é alegria, a gente ensina para eles, constrói nesse diálogo, tu que é mãe, né? Sim. Se é cólica, se é fome, se é pico, se é fez cocô.
né? Se tá cansado mesmo, agora tá na hora de dormir. Na criança com autismo isso fica prejudicado. Aí fica difícil da gente ler que filho que tem ali, né? E aí é importante o olhar desse terceiro, que é o terapeuta, né? Que vê como é que essa relação tá, que pesca ali naquele movimentozinho. Por isso que o Bergès fala do corpo receptáculo. A Julieta Jerusalinski diz tanto dessa leitura do bebê. A gente lê o corpo. O corpo da gente fala, né? Ele fala na barriga, né? Ele fala até com histórico de nome. E às vezes esse bebê nasceu, Márcia, antes de ser concebido. Porque tem pais que idealizam um filho antes, né? E aí, quando tá na barriga, mexe, vai ser bailarina, vai ser atleta, vai ser não sei o quê, né? Quando nasce, o colega tem um filho, vai namorar o fulano, não vai namorar, e vai. Eu acho que do jeito que ela olha, ela vai ser, sei lá, médica como o pai, professora como a mãe, né? E assim vai acontecendo esses sonhos, né? E essa subjetivação, né? Vídeos, agora durante o nosso vídeo eu fui colocando alguns flashes de alguns vídeos para ilustrar essa nossa fala, né? De que o bebê, às vezes muito pequeno, com 1 semana, com 10 dias de vida, ele já tem esse olhar para o pai, né? Ou para a mãe, ele já ouve a voz. E assim, crianças bem pequenas, né? Como eu acompanhei os vídeos, tem um dos vídeos de uma criança tão pequenina que ela não tá, nem nesse momento assim, ela não tá entendendo o que ela recém chegou no mundo, né? E é um vídeo lindo, muito lindo, porque o pai tá lendo para ele uma poesia, ele não está entendendo com certeza o que quer dizer tudo aquilo, mas ele tá encantado olhando para o pai. Ele tá com o engate do olhar lindo. E daí é muito lindo de ver. Então, tão pequenininho. Mas são sutilezas. Sim. E aí... A dificuldade, né, desse bebê. Aí vai ter uma mãe que vai estar assistindo e vai me dizer assim, tá, mas o meu filho, até 1 ano de idade, 1 ano e meio, tinha tudo isso, Thaís. Brincava, rolava, respondia, olhava para mim, balbuciava e lá pelas tantas falava, chamava a mamãe e lá pelas tantas parou. Caminhava, né? Então, assim, isso também eu acho importante a gente falar, Márcia, que também tem a ver com o corpo. É um indicativo de que essa criança não está bem, a gente tem que procurar um especialista. E se esse especialista te disser que o teu filho, com 1 ano e meio, quase 2, não está falando, cada um tem seu tempo, isso não existe. Né? Cada um tem seu tempo, é perigoso, né? A criança não anda, não está de pé, né? Está com 2 anos e não consegue caminhar, está com 1 ano e meio e ainda está, né? Claro que vai ter dificuldade, não vai ser um exímio caminhante, né? Mas se a criança não tem essa intenção, se não tem a intenção de comunicar, se a criança não aponta para mostrar, para ter uma intenção comunicativa, liga o teu alerta como pai, como profissional, professora da escolinha, porque algo tá... Peraí, vamos continuar observando. Por quê? Porque disso que tu disseste, o quanto antes a gente intervir, melhor. Né? Esses sintomas, eles vão ficando minimizados, em alguns casos, inclusive, desaparecendo. Né? Isso vai facilitar o relacionamento de trabalho, o relacionamento afetivo, né? Vai facilitar, porque às vezes tu tem uma pessoa com autismo, uma criança com autismo extremamente funcional. Uma criança com autismo com 2 anos, é uma criança de EP ainda, né? Que conhece cores, fala em inglês, conhece letras, mas não consegue sentar direito, não consegue armar uma postura, olhar para ti, fazer uma interlocução, né? Não tem esse tempo. Pares, né, com outras crianças. Exato. E a gente sabe que isso é fundamental, né? Viver em sociedade, viver com o outro, brincar, né? E através da brincadeira a gente vai entendendo as coisas do mundo. A criança, ela absorve o mundo através da brincadeira. Exato. Né? Então é a forma que ela vai entender esse mundo complexo que nós vivemos, né? E de novo, começa lá com quem cuida, com quem exerce essa função. Então, essa mãe
antecipa que esse bebê vai poder, por exemplo, falar, antecipa que esse bebê vai sentar. A mãe coloca o bebê no cantinho do sofá antes mesmo dele ter condição, às vezes com 2, 3 mesinhos, de se firmar, né? Porque ela já supõe que ele vai sentar. Né? Tem um dos vídeos que em algum momento tu vai colocar que tem uma bebê que ela tá com 6 meses, então ainda ela não pensa, né, que ela está falando algo, ela tá brincando, ela tá já numa consoante vogal e ela tá fazendo uma força tremenda para fazer mamá. Mas aí a mãe diz: ai, é mamãe, nossa, mamãe. E tem um engate de olho, ela olha para aquela mãe, ela olha para a boca da mãe, porque daí ela faz a imitação. Mamama, isso, mamama, tu tá... Essa suposição faz com que a gente fale, né? E quando isso não acontece, não é culpa da mãe, não é culpa do pai, não é. É de uma outra ordem o problema, né? Então, por isso que esses programas de intervenção para crianças com autismo funcionam tanto. Gostaríamos de agradecer aos bebês e suas famílias por tão gentilmente nos ceder seus arquivos pessoais para ilustrar a nossa fala. No próximo vídeo, teremos a última parte da conversa com a professora Thaís Campos Teixeira sobre estimulação precoce de bebês e pequenas crianças com risco de autismo. Obrigada e até a próxima!